Olá, meus amigos do canal Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre os essênios e os terapeutas. Chegamos na última parte das notícias históricas, que faz parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito importante para todos nós, para compreendermos a mensagem de Jesus, entender os aspectos históricos, as condições do tempo em que ele viveu. Por isso também que Kardec colocou essas notícias, essas informações, para que a gente pudesse entender o tempo de Jesus. Algumas expressões que nós estudamos, ou melhor dizendo, algumas palavras que nós vimos, como o significado de fariseu, escriba, aparecem várias vezes nos evangelhos, inclusive nos trechos que Allan Kardec comentou com base no ensinamento dos Espíritos. Mas esses dois últimos verbetes das notícias históricas, os essênios e os terapeutas, eles não aparecem em nenhum dos evangelhos, nem nos 4 evangelhos, nem nenhuma dessas colocações que foram feitas ao longo do Evangelho do Espiritismo. Então por que eles estariam esses dois verbetes aqui? É justamente para que a gente possa refletir e aí reconhecer a importância de compreender o período em que Jesus viveu, entendendo que existia uma grande diversidade de opiniões entre as pessoas, mesmo entre os judeus na época. O judaísmo, quando nós vamos estudar no tempo de Jesus, ele possuía já variações, ele possuía formas de ver, de abordá-lo de maneira diferente. E esses dois verbetes que nós vamos falar hoje, essas duas palavrinhas aqui, os essênios e os terapeutas, nos permite entender um pouco essa época tão diversa em que Jesus viveu. Vamos começar então pelos essênios? Aqui Kardec transcreveu a seguinte informação: seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus e aos saduceus que negavam a imortalidade e opostos aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que aparência, não tomavam nenhuma participação das disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se por seu gênero de vida dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fazia parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que ele fosse filiado, e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Bom, isso são as colocações do de Allan Kardec lá no século XIX sobre os essênios. Alguma outra descoberta, alguma outra coisa marcante, importante daquele tempo de Kardec até hoje que venha confirmar ou descartar essa hipótese de que Jesus possa ter aprendido algo com os essênios? Em 1947 foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. E eles trouxeram uma série de esclarecimentos sobre quais eram as crenças, sobre o que acreditavam os essênios no tempo de Jesus. E em todo esse material, nada foi identificado que fizesse qualquer referência a Jesus, ou mesmo a João Batista, já que algumas pessoas até hoje defendem a ideia de que talvez João Batista tenha sido dessa seita também dos essênios. Essa situação, então, por terem ideias muito parecidas com princípios cristãos presentes em outros povos, ela revela, ou presente em outros grupos, mesmo dentro de um povo, já que os essênios eram judeus, assim como Jesus e como a maioria dos primeiros cristãos, ela reforça uma ideia de que as ideias elas são universais, elas não pertencem a um único povo. E muito provavelmente os essênios, sendo espíritos que tinham reencarnado e para viver no tempo de Jesus, deveriam ter, sim, no mundo espiritual, antes de virem aqui, entendido, compreendido, vieram a conhecer o fato de que eles provavelmente viveriam no mesmo tempo em que o grande esperado do povo judeu viria.
devem ter tido essa reminiscência no seu íntimo e devem ter sim, de fato, sido pessoas que seriam também conhecidos como precursores das ideias cristãs. Por isso que há tanta similaridade, tantos hábitos, tantos costumes tão assim parecidos entre os primeiros cristãos e os essênios. Mas a grande pergunta, Jesus teria aprendido algo com eles? Bem, pela concepção espírita, Jesus é um espírito que naquele tempo em que ele realizou a sua missão, já era um espírito puro, um espírito que tinha vencido todos os estágios da evolução e do desenvolvimento intelectual. Então ele dificilmente teria tido oportunidade de aprender algo com qualquer agrupamento humano. Ele não teria tido ali conhecimentos que as pessoas pudessem acrescentar a ele, ou elas apenas poderiam ajudá-lo a relembrar, já que ele era dotado de uma inspiração muito profunda, de um pensamento muito claro. E nós temos no Evangelho de Lucas os relatos sobre um episódio muito interessante que aconteceu com Jesus quando ele tinha 12 anos. Naquele tempo, naquela idade, então, os pais de Jesus, José, Maria, Jesus e os seus irmãos foram a Jerusalém para o ritual, para as práticas típicas da religião daquela época, e Jesus acabou se perdendo da sua família. Maria e José ficaram muito preocupados e o que eles fizeram? Voltaram para procurar, depois de 3 dias, Jesus. E quando se deparam, eles que estavam já a caminho, voltando para sua casa, eles perceberam que Jesus não estava, eles voltam para Jerusalém e onde eles encontram Jesus? Vai encontrar Jesus, uma criança de 12 anos, conversando com os doutores da lei, aqueles homens sábios que entendiam profundamente a lei mosaica. E todos os que o ouviam, narra aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 47, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então ele mesmo como criança, ele já era detentor de um grande conhecimento espiritual. E para nós no Espiritismo é difícil entender que uma criança possa revelar conhecimentos que estejam acima do meio onde ela vive, do meio em que ela cresceu. Se nós lembrarmos que o Espírito, sendo um ser milenar, traz todo um acervo de conhecimentos, de experiências, de saberes que ele acumulou em muitas vidas. Imagine quando se trata então de um espírito puro. Ele vai trazer necessariamente uma facilidade, um pensamento, um raciocínio muito mais aguçado. E vai ser muito mais capaz de discorrer, de falar sobre coisas que espontaneamente surgem para ele. Há uma outra notícia histórica que Kardec também traz aqui, que é bem interessante para a gente poder mais uma vez reforçar essa ideia então, de que há uma grande diversidade em todos os meios e que pessoas de diferentes grupos acabam tendo ali a inspiração de princípios, de ideias que são muito semelhantes, já que a origem desses princípios está no mundo espiritual e que as pessoas trazem isso como um conhecimento intuitivo ao reencarnarem. É um grupo que é conhecido como os terapeutas. Esse grupo, então, era um grupo de judeus separados, também contemporâneos, também da mesma época do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, um pouco mais distante do que eram os essênios. Tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam. Esses princípios, então, dos essênios, e que também fazia parte dos terapeutas, era um princípio assim de uma fidelidade muito grande àquilo que a lei de Moisés ensinava. Os 5 livros lá que compõem a Torá. Aquele conjunto de ensinamentos tinha uma importância para eles real, não era apenas por aparências, como muitas vezes os fariseus faziam, pareciam valorizar esses ensinamentos, mas eles eram muito mais apegados só à parte exterior e não aquilo que era o mais profundo que Moisés tinha ensinado ao povo. E como eles, aqui voltamos aqui à narrativa de Kardec, como eles se davam à prática de todas as virtudes. Eram extremamente frugais na alimentação, voltados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Philon, filósofo judeu de Alexandria, platônico, inspirado pelas ideias de Platão, vamos falar delas nos próximos vídeos, foi o primeiro a se referir aos terapeutas.
apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja, antigos cristãos que tinham uma importância muito grande ali no ensino e como referências do conhecimento cristão do primeiro e segundo século, pensam que eles eram cristãos. Por quê? Porque tinham princípios muito parecidos, de atitudes muito firmes de convicção das suas práticas. Quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente que, como os essênios, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Bom, esses dois grupos aqui, eles nos ilustram então para a nossa compreensão do Evangelho, para nós entendermos que o tempo em que Jesus viveu e ensinou para as pessoas era um tempo de grande diversidade, em que as pessoas apresentavam compreensões divergentes muitas vezes, ou alguns poucos entendiam a profundidade espiritual dos ensinamentos que eles tinham, todos a mesma fonte. No caso desses grupos essênios, os terapeutas, no caso a Torá, o conhecimento tradicional que os judeus tinham naquele tempo. Nos nossos dias nós vamos encontrar isso também. Nós vamos encontrar uma grande diversidade de pessoas que apresentam compreensões muito diversas sobre as mesmas fontes. Nós vamos ver isso no cristianismo hoje, com tantas igrejas, com tantas denominações, sobre tantos aspectos, justificando práticas, condutas. E nós perguntaríamos assim, como nós podemos saber o que realmente é o certo? O que realmente está mais próximo da compreensão daquilo que verdadeiramente é a moral, o ensino de Jesus? O conjunto de regras que conduz o espírito a essa evolução. Nós podemos dizer que para cada pessoa há uma verdade compatível ao seu entendimento, à sua compreensão, à sua capacidade de entender. Mas há algo comum que todos aqueles que se identificam como cristãos deveriam possuir. É aquele princípio que Jesus transmitiu quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento da lei de Deus. Ali é que nós vamos encontrar o traço em comum entre todos os que se consideram verdadeiramente cristãos. Se a gente não corresponder a uma dessas duas condições, nós não estaremos ainda à altura de sermos cristãos. Bem, o que foi que Jesus disse quando perguntaram para ele do maior mandamento da lei de Deus? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o seu ser. E completou, dizendo que o segundo, e semelhante ao primeiro, amarás o próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas se apegam hoje para diferenciar quem é verdadeiramente cristão, mais pelo conjunto de crenças que a pessoa tem. Se a pessoa acredita se Jesus morreu ou não na cruz para salvá-la, se Jesus realmente era filho de uma virgem. Muitos acreditam que são essas crenças particulares do cristianismo tradicional que se a pessoa aceita elas, é que a pessoa verdadeiramente é cristã. E ela vai se basear, muitas vezes, em colocações que aparecem lá nas cartas de Paulo, em passagens do Evangelho. Mas Jesus deixou muito claro que o maior e mais importante ensinamento da lei divina é o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele conclui essa lição dizendo que toda a lei e todos os profetas estão contidos nele. Então isso nos faz pensar que enquanto as pessoas estão se preocupando, para se dizer cristãs, porque adotam essa ou aquela prática, porque acham que Jesus é essa ou aquela pessoa, elas não estão muitas vezes entendendo que para ser realmente cristão e realmente estar de acordo com os princípios que Jesus ensinou, precisamos ter em prática o amor, a caridade, a compreensão, o entendimento do próximo. É a única forma acessível de chegarmos a Deus. Muitos dirão, mas Antenor, a gente não consegue amar o próximo, então a gente não está amando a Deus? Provavelmente ainda não. Provavelmente nós estamos ainda aprendendo a cumprir esse primeiro e grande maior mandamento, através do exercício que nós fazemos ao longo da vida de amar ao próximo. De uma certa forma, todas as pessoas em todas as épocas passadas, mesmo fora do âmbito do judaísmo, fora do âmbito do cristianismo,
Todos os que buscaram esse princípio estão nessa trajetória. Todos aqueles que buscaram compreender o seu próximo em algum momento estão nesse longo, árduo, profundo processo de aprender a amar a Deus através do próximo. Então nós estamos ainda em vias de realmente sermos fiéis seguidores desses princípios que Jesus ensinou. Os rótulos, as práticas, as nossas crenças, elas têm bem pouco valor quando nós não temos os sentimentos que elas nos ensinam que devemos ter. Toda preocupação com rituais, com aparências, com denominações, com cerimônias, com trajes, com modo de se vestir, tudo isso é aspecto exterior para o espírito. O que importa realmente é o seu desenvolvimento, o seu sentimento. Eu convido então a todos neste instante para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a fonte eterna de todo amor e de toda sabedoria, pedindo ao Pai que nos ampare, nos inspire e nos dê a força para prosseguirmos em nossa jornada. Que possamos, Senhor, a cada dia compreendermos mais da vossa lei. Não a lei compreendida, entendida de forma tão limitada pelos homens, mas a lei maior, a lei da fraternidade universal, do amor ao próximo. Que possamos, Senhor, desenvolver em nós um espírito maior de compreensão, de entendimento dos nossos irmãos. Permitir, Senhor, que consigamos, ainda nesta vida, vencer as dificuldades maiores que carregamos e que possamos, ao término desta experiência terrena, retornarmos ao mundo espiritual, como espíritos, se não completamente vencedores, mas aqueles que se esforçaram e que conquistaram a capacidade de entender, perdoar e compreender a todos. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento e no próxima quinta-feira continuamos aqui com essa nossa série de vídeos refletindo nessas informações tão importantes que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Continue curtindo, compartilhando o nosso material, os nossos programas do Ponto de Vista, curtindo o canal Espiritualidade e ajudando na divulgação. Um grande abraço a todos e até a próxima.